Olá, boa tarde. A Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade divulgou um relatório onde Manaus aparece em primeiro lugar entre as capitais brasileiras com o maior número de incêndios causados por problemas na rede elétrica. E uma parcela desse problema está na população, acostumada a usar os constantes gatos, utilizando piores materiais elétricos somados à péssima mão de obra, que resulta em verdadeiras tragédias. Nos últimos anos, incêndios causados por curtos circuitos ou sobrecarga na rede elétrica estão cada vez mais comuns no Brasil. Em 2013, foram mais de 900 casos. Em 2014, chegou a 1.200 registros. E no ano passado, 1.257, segundo o relatório divulgado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Os fatores que fazem os números crescerem vão desde a má instalação de uma rede elétrica aos materiais de péssima qualidade, diz este engenheiro elétrico. Elas são feitas de formas inadequadas e utilizando materiais e equipamentos inadequados. Por exemplo, os condutores, na maioria das vezes, são arame farpados, são tentos dos cabos da rede de distribuição que são furtados e vendidos em sucatas. Em um ranking feito pela Abracopel, das capitais brasileiras com maior número de incêndios causados por falhas na rede elétrica, Recife ocupa a 5ª posição. São Paulo está em 4º lugar. Em terceiro, Cuiabá. Segundo, a capital baiana. E o primeiro lugar está no norte do Brasil. Ligações clandestinas estão por quase toda a cidade de Manaus. E foi isso que colocou a capital amazonense em primeiro lugar no ranking das capitais brasileiras com o maior número de incêndios causados por curtos-circuitos, má instalação elétrica e também as ligações clandestinas. Em 2015, foram 35 incêndios na capital do Amazonas e 6 pessoas mortas. Basta olhar para os postes, o perigo está logo ali. O roubo de energia e o pior feito de qualquer forma é tanto em Manaus que chega a ser assustador o percentual de perda da concessionária. 40% do que a gente gera hoje fornece para o estado do Amazonas. Nós perdemos por consequências de ligações irregulares, de padrões irregulares, de ligações mal feitas nas unidades consumidoras. E este ano já iniciou com um caso para aumentar as estatísticas. No final do mês passado, um bebê de 1 ano e 1 mês morreu carbonizado em um bairro da zona centro-oeste de Manaus. Segundo o laudo preliminar do Corpo de Bombeiros, o fogo começou depois de um curto-circuito em um ventilador no quarto onde a criança dormia sozinha. Manaus cresceu de forma desordenada, daí esse resultado que foi apresentado pela Abracopel. Infelizmente, seremos e continuaremos os campeões nesse ranking. E com esse calor mais intenso que está fazendo por conta da redução das chuvas, as pessoas têm recorrido mais ao uso de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores. E é nessas horas que o perigo escondido pode resultar numa tragédia. Então é bom reforçar que todo morador deve se preocupar em revisar a rede elétrica de sua casa, justamente para avaliar as condições antes de o problema aparecer. Quem costuma ir às compras já percebeu. O ano de 2016 começou pesando mais no bolso do consumidor manauara. Em janeiro, o preço da cesta básica na capital subiu mais de 10%, segundo pesquisa divulgada hoje pelo DIEESE. O tomate foi o produto que apresentou a maior alta em janeiro, 31,05%, e mais uma vez ajudou a puxar o aumento da cesta básica da capital. Em Manaus, a cesta básica custou em janeiro R$ 405,72. Ao todo, 11 produtos apresentaram alta. O feijão aparece como o terceiro produto que mais aumentou. O leite foi o único que apresentou queda no mês passado. Agora a pesquisa é realizada em 27 capitais brasileiras e Manaus segue ocupando a 10ª colocação no ranking das cestas básicas mais caras do país. O que poderíamos dizer é que em janeiro a cesta básica de Manaus teve um aumento significativo de preço. Ela já vinha ocupando a 10ª posição, mas era a 10ª posição de 18 capitais. Agora nós temos 10ª posição de 27. O que se sugere isso? Que realmente a cesta básica aumentou no ranking. Era como se tivesse subido alguns degraus.
Segundo a pesquisa do DIEESE, divulgada hoje, referente ao mês passado, na capital amazonense, a alimentação básica de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, custa R$ 1.217. Edmar foi ao supermercado esta manhã e comprou 34 itens para a alimentação, por pouco mais de R$ 112, mas aproveitando as promoções. Está cada vez mais difícil, né? Então tá tudo, os preços superfaturados para todo tipo de consumo, tanto hortaliças como produtos industrializados também, né? Supermercado, a gente fica indo de um supermercado a outro. Ainda de acordo com o DIEESE, em relação a dezembro de 2015, um trabalhador que ganha um salário mínimo em Manaus comprometeu em janeiro desse ano 50% de seu rendimento líquido, com o desconto de 8% de contribuição previdenciária, em gastos com os alimentos básicos. Você passa a gastar mais do que você ganha. E segundo dados divulgados hoje pela Associação Brasileira dos Fabricantes do Setor de Duas Rodas, a produção de motocicletas registrou queda de quase 40% no mês de janeiro. Já no varejo, as vendas caíram 27% em relação a dezembro. No mês passado, foram produzidas quase 76 mil motocicletas contra pouco mais de 122 mil unidades no mesmo período de 2015, que corresponde a uma queda de 37,8%. Em relação a dezembro, quando as fábricas se encontravam em férias parciais e produziram 50.633 unidades, o crescimento da produção foi de 50%. Já as vendas para as concessionárias registraram retração de 43,6% em janeiro em relação ao primeiro mês de 2015. Na comparação com dezembro passado, a queda foi de pouco mais de 15%. No varejo, foram vendidas pouco mais de 78.500 motocicletas, queda de 27% em relação a dezembro passado e de 27,7% em relação a janeiro de 2015. A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado iniciou nesta terça-feira a programação de cursos, treinamentos e oficinas destinados aos gestores públicos e servidores do Estado e dos municípios. A aula magna foi aberta pelo governador José Mello, que anunciou a possibilidade de mais redução de gastos em 2016, caso a continuidade haja queda, caso haja continuidade na queda da arrecadação. Os indicadores de desempenho da economia brasileira, desemprego, PIB, inflação, câmbio, acenam para mais um ano de dificuldades. E enfrentar os efeitos da crise também passou a ser um dos principais desafios dos gestores públicos, que precisam controlar os gastos. Orientar e preparar esses servidores estão entre os objetivos da Escola de Contas, que retomou os trabalhos esta manhã em nova sede construída no Tribunal de Contas do Estado. Durante a aula inaugural, o governador José Mello afirmou que estuda fazer mais cortes na máquina pública, mas isso conforme for o desempenho da arrecadação em 2016. À medida em que os recursos diminuíram, nós tivemos que estabelecer prioridades em cima daquilo que tínhamos. O governador lembrou que o Amazonas encerrou 2015 com perdas de aproximadamente R$1,5 bilhão na receita própria em relação à lei orçamentária anual aprovada em 2014. De acordo com o presidente do tribunal, a partir de amanhã até o dia 22 de fevereiro será realizada uma maratona de encontros para dar orientações a administradores públicos como prefeitos. Isso vai fazer com que nós possamos agilizar as inspeções e esse tribunal chegue às comunidades fazendo o seu principal papel, que é de fiscalizar. Em 31 de março será o prazo final para a entrega das prestações de contas ao TCE. Como o tribunal está agindo didaticamente, né, primeiro ensinando para depois punindo, e isso deixou com que a gente diminuísse essa dificuldade e que todos os prefeitos apresentassem as suas prestações em tempo hábil.
Para a prefeita do município de Benjamin Constant, as ações podem evitar até mesmo a inadimplência e o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Com auxílio do Tribunal de Contas, isso só veio fazer com que nós tivéssemos conhecimento e tomássemos consciência da necessidade do cumprimento dessa lei. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto, com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. Mesma previsão para o município de Coari, que tem mínima prevista de 26 e máxima de 31 graus. Em Boca do Acre, a previsão é de muitas nuvens, com pouca chuva. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Em Borba, o tempo fica nublado, encoberto, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. A Polícia Civil prendeu um homem que matou um pintor de 40 anos a facadas durante uma briga em um bar na zona norte de Manaus. Mas o suspeito foi autuado em flagrante quando tentava assassinar outra vítima que tinha se recusado a beber com o criminoso. Aldair Lemos da Silva, de 20 anos, estava na casa dele, no bairro Monte das Oliveiras, quando foi preso por policiais do 15º Distrito de Polícia. Aldair tinha um mandado de prisão em aberto pela morte do pintor Ivanilson Nascimento em janeiro deste ano. O Ivanilson foi a morte que ocorreu no mês de janeiro, quando os dois se encontravam num bar e dali ocorreu alguma discussão e ele desferiu uma facada no peito do Ivanilson. O suspeito, que também era conhecido como Tuíba, é considerado pela polícia como uma pessoa de temperamento forte. No último domingo, ele convidou um vizinho, Ezequiel Feitosa, para beber. Ezequiel se recusou e por pouco não foi morto. Em razão das negativas de Ezequiel, o autor então decidiu aguardar o mesmo para, quando saísse para o trabalho, desferisse as duas facadas, uma no peito e outra no rim, em razão de o mesmo não querer beber com ele. Ezequiel segue internado em estado grave no pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Aldair já tem passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Agora está preso e vai responder na justiça por homicídio e tentativa de homicídio. Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 16 foi apreendido após uma perseguição da polícia no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. A polícia suspeitou quando a dupla entrou em uma casa. Com eles foram encontrados uma pistola e munições, várias trouxinhas de pasta base de cocaína, porções de óxido, balança de precisão, além de vários celulares. A dupla foi apresentada no 14º Distrito Integrado de Polícia. 2 policiais militares foram presos no fim da manhã de hoje, suspeitos de sequestrar um autônomo há cerca de 2 semanas na zona norte da capital. Os PMs foram detidos em flagrante no momento em que iriam receber da mulher da vítima parte do resgate, cerca de R$35 mil. Outros detalhes com o repórter Orestes Litaif. A Polícia Civil do Amazonas chegou aos acusados através de uma investigação que durou 2 semanas. Durante o trabalho, os investigadores descobriram que policiais militares cometiam crimes na cidade. Os policiais foram presos e identificados como sendo os cabos Watson Nascimento e Kleber Lima. Neste vídeo, dá para ver o momento em que os 2 policiais militares foram presos em flagrante ao tentar receber o dinheiro de um resgate que estava sendo pago por familiares de uma das vítimas sequestradas. A ação aconteceu dentro do estacionamento de um shopping na zona centro-sul de Manaus. A vítima seria Marinaldo Franco de Araújo, filho de 42 anos, que ainda está desaparecido. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, os 2 policiais presos estão na ativa e trabalham em batalhões diferentes. O Watson Nascimento trabalha no batalhão de guarda e Kleber Lima é lotado no batalhão de trânsito. O comando da Polícia Militar do Amazonas informou que vai abrir um procedimento administrativo para apurar a conduta dos 2 militares. Orestes Litaif para o Band Cidade.